Hoje eu estou aqui na qualidade de atalaia de Deus para trazer um alerta para todos vocês, um aviso da parte de Deus para esse ano de 2024 que nós estamos vivendo. E na qualidade de atalaia, cabe a nós anunciarmos o que o adversário já está preparando do outro lado. Anunciar que o exército do mal está aparelhado e caminha com grande fúria contra a igreja de Cristo na face da terra. Porém, sabemos e temos a promessa de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. E para embasar o que eu vou falar aqui, eu quero citar o livro do profeta Isaías, o capítulo de número 56, tá? Verso 6. A palavra de Deus diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E é justamente isso que Deus tem nos alertado nesse dia para compartilhar com a igreja de Cristo. Gente, eu já tenho divulgado aqui nesse canal, através de muitos vídeos, as ações e atividades, os planos e projetos do anticristo. Já não está mais sendo, não está sendo nada feito de maneira oculta, está tudo sendo feito às claras. O que alguns tempos atrás era tido como teoria da conspiração, hoje está sendo vinculado e formado pelas mídias convencionais. Eu já divulguei aqui nessa plataforma também, talvez pelo próprio título. Tem gente que nem ouve, né, a mensagem. Tem gente que dá uma olhada no título assim e diz: não vou ver isso aqui não, porque isso aqui é teoria, não acredito nisso aqui não. Mas eu já falei aqui, em vídeos, a respeito dos alienígenas, dos ETs, não é verdade? Eu divulguei aqui que autoridades governamentais, como generais, né, ministros de defesa, de países como Canadá, como Israel, já vêm então a público, já vieram a público falar abertamente que os governos das potências mundiais estão envolvidos com os alienígenas. Entende isso? E eu já expliquei aqui também, e já deixei claro aqui, à luz da palavra de Deus, quem são esses alienígenas, quem são esses ETs. Por conta de muitas vezes, né, as pessoas terem algumas restrições quanto ao tema, quanto à nomenclatura do título, nem olham para a mensagem, nem clicam no vídeo. Mas quem ouviu esses vídeos, essas mensagens, sabe do que eu estou falando, tá? E que está à luz da palavra de Deus. E isso mostra o envolvimento já dos governos das potências mundiais com as trevas, tá? Com o inferno, de uma maneira clara e objetiva, preparando então o caminho, preparando o cenário mundial para a implantação do governo do anticristo. Bom, antes de eu continuar, eu quero pedir a todos vocês, como de costume, que deixem o seu like, tá? Outras pessoas precisam saber desse conteúdo, conhecer essas informações, e é importantíssimo que você nos ajude agora, deixando o teu like, o teu joinha, vai nos ajudar muito a romper aqui o algoritmo. Nós vamos conseguir alcançar o maior número de vidas possíveis aqui nessa plataforma, tá? Compartilha também, depois que terminar a live, você pode compartilhar nos grupos, no X, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, para que o alcance seja maior também. Eu vou deixar aqui, como de costume, passando aqui abaixo, né, a nossa chave Pix do Ministério Povo da Fé. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que aconteceu ontem ali em Amatanda. Foi lindo o agir de Deus na tarde de ontem, no nosso almoço de ontem, aonde uma multidão de crianças se alimentou, graças a Deus e a generosidade de todos os irmãos. Deus tem feito isso acontecer, tá bom? Daqui a pouco eu mostro imagens para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar juntamente comigo, tá? Você que não conhece esse projeto, permaneça até o fim da live e faça missões conosco, né? Essa é a oportunidade de você se tornar um missionário na presença de Deus e será uma grande bênção, tá? Bom, vamos continuar então aqui ao assunto. Já deixou o like, já compartilhou? Então vamos para cima, tá? Eu tenho falado aqui também nessa plataforma sobre o grande reset mundial. Eu já deixei bem claro que as 3 principais metas deste grande reset
é atingir diretamente a economia, a política e também a igreja, tá? Estamos vendo aí um domínio desenfreado da China também na face da Terra. Estão dominando tudo. E é óbvio que nós temos divulgado aqui que a China, o dragão vermelho hoje, está como se fosse o QG, o quartel-general do anticristo. Porque ali está um quarto, bem dizer, da humanidade. E ali é um quarto da humanidade que já está de um jugo, sabe? Aonde não se pode mais servir a Deus, aonde não se pode ter religião, aonde não se pode ter a palavra de Deus. Então é um quarto do planeta Terra que está de uma maneira favorável ao serviço do anticristo. E eles querem implantar esse modelo da China em todo o planeta. Então nada melhor do que usar a China como QG, como base, como plataforma, para expandir os seus tentáculos sobre toda a face da Terra. Vocês estão entendendo? E isso já está vindo aí para a Europa, para toda a Ásia, e também vai chegar aqui no Brasil. Nós temos deixado bem claro que aquele governador que estava em São Paulo, que estava a serviço da China, do Dragão Vermelho, de uma maneira descarada. Vocês lembram dele, né? Querendo enfiar goela abaixo, essa picadinha, né? A Jussara, o Lapizinho, que a gente não pode nem falar o nome, e também estava fazendo o quê? Vendendo o estado de São Paulo para toda a China. O Dragão Vermelho está usando um artifício, uma estratégia satânica, que é o quê, gente? Quebrar todos os países e depois sair comprando tudo. Comprando tudo. E é o que eles já estão fazendo, irmã Joyce e Cristina. Eu tenho aqui informações de que na Europa, por exemplo, eles têm o domínio de quase todos os portos. Os portos que eles não têm o domínio total, eles têm uma grande participação. Eles estão comprando aeroportos, irmã Jeane, comprando portos, estão dominando todos os cantos do planeta. E isso não é teoria da conspiração, não é papinho do pastor Giovanni. Só você dar uma gulgada aí fundamental o que eu estou falando. E não bastando tudo isso, o Brasil já também está se vendendo para a China. Todos ficaram aí atônitos há um tempo atrás com uma proposta de um senador que propôs vender, meus irmãos, olha o absurdo, 1/4 do Brasil para a China. Mas como isso, pastor Giovanni, vender 1/4 do Brasil para a China? A realidade é o seguinte, nós podemos dizer que sim, vender 1/4 do Brasil para a China é por conta da lei, da proposta. Essa proposta, ela estabelece que fica aberto a venda de até 20, olha só isso aqui, preste bem atenção, até 25% de um município para países estrangeiros. Aí você está dizendo, então não está vendendo para a China, pastor? Me diga aqui, vem cá. No meio de toda essa crise que nós vivemos aí em 19, 20, 21, 22, 23, qual foi o único país que não foi prejudicado em nada, que pelo contrário ganhou bilhões, trilhões de dólares com toda essa crise que nós vivemos? Responde aí para mim. Vou reformular a pergunta para vocês. Qual foi o único país que não foi prejudicado em nada, que pelo contrário ganhou bilhões, trilhões de dólares com toda essa crise que nós vivemos e ainda estamos vivendo? Quem foi? Responde aí, gente. Deixa eu ver se vocês estão ligados aqui. A irmã Rosa Malta foi a primeira, hein? Isso mesmo. E esse projeto já foi aprovado no Senado. E aí, eu não sei se o presidente vetou ou não, preciso buscar essa informação. Mas o que nós precisamos fazer é orar nesse momento. Por quê? Porque nessa lei fica-se autorizado, fica-se permitido cada um dos municípios brasileiros vender até 25% do seu território. É verdade, irmã Joyce. É isso aí. Para fazer-se agricultura, né? Então, aí, o que vai acontecer, pastor Giovanni? Eles vão sair comprando tudo, e quando acordarmos, teremos aí 1/4 de toda a região agricultável do país na mão da China. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu e você iremos comer o que a China quiser vender para nós. Então, esse é o nível que nós estamos chegando. E mesmo porque
é uma coisa que é fundamental para o anticristo, né? Ter o domínio sobre toda a alimentação, toda a alimentação do planeta, ter o domínio sobre todas as forças armadas do planeta, ter o domínio sobre toda a ciência da medicina no mundo. E é o que eles estão fazendo. É o que eles estão caminhando. E, infelizmente, a maior parte da igreja está como? Ó, dormindo, sabe? A maior parte da igreja está no sono da indolência. Por isso que eu trouxe este versículo aqui no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo de buscar a presença de Deus. Esse é o tempo de nos enchermos do Espírito Santo. Mesmo porque o que está sendo preparado contra a população mundial não será feito de forma com que os governos possam interferir. Eles perderão toda a sua influência. Tá? E isso vai chegar no Brasil também. O antigo presidente que a gente tinha, vocês sabem quem é, né? O Talkei, né? Então, esse presidente aí, que estava aqui no Brasil antes do atual, ele não tinha todo esse poder, não tinha toda essa influência, porque ele não fazia mais o que queria. Sempre tinha empecilhos. Agora o caminho está mais livre. O caminho está mais livre. Não adianta nós ficarmos esperando um livramento, sabe, uma salvação do Bolsonaro. Não adianta. Do Donald Trump. Ou de outros governos que se posicionam como governos conservadores, defensores do modelo judaico-cristão. Eu e você precisamos entender que só Deus pode nos dar o livramento contra todas as emboscadas e ciladas que foram preparadas contra a humanidade. Tudo está sendo preparado, gente. O próprio Papa, eu já falei isso aqui, mas ele já se vendeu para a China. Vou repetir, eu tenho matéria aqui, já mostrei para vocês. Não sei se o YouTube derrubou, mas eu expliquei ali para vocês que por 2 bilhões de dólares ele fez vista grossa a tudo que o Partido Comunista Chinês está fazendo com a Igreja Católica lá naquele país. Todos que estão ali, que querem se apresentar como católico, tem que ser católico oficial. E o católico oficial aqui, ele é regido por bispos colocados pelo Partido Comunista. E essa Igreja Católica oficial, ela terá que ler uma nova versão da Bíblia reescrita pelo Partido Comunista. E o Papa fez vista grossa, gente. E entregou, sabe, todas essas ovelhas de mão beijada nas mãos do satânico líder da China. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho alertado aqui aos meus irmãos católicos que não se movimentam, que não fazem nada e estão deixando aí tudo isso acontecer porque não cobram dos seus padres, dos seus bispos, dos seus cardeais, essa postura maligna e satânica. Ao invés de ficar aí, sabe, de braços cruzados, vendo seus irmãos lá na China sendo mortos, levados para campos de concentração, sendo torturados, passando por privações. E a mesma coisa cabe a nós evangélicos. Nós precisamos orar. É tempo de buscarmos a presença de Deus como nunca. No nome de Jesus. Minha irmã que me assiste agora, meu irmão, não deixe para amanhã. É hoje o dia aceitável. É hoje o momento de orar. É hoje o momento de buscar a presença de Deus. É hoje o momento de se encher do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que nos encher do Espírito Santo hoje, para que tenhamos a graça de Deus, tenhamos a força e o ânimo, não apenas para permanecermos em pé, mas também para darmos esse suporte para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos menos fortes, para os que estão aí, sabe, sem conhecer o Evangelho. No nome de Jesus, não nos resta mais tempo. Não nos resta mais tempo. Tudo está sendo feito às claras. Tá? Eu não quero trazer aqui uma notícia desanimadora, jamais. Pelo contrário, eu quero te animar com essa notícia, mostrando e deixando claro que tudo isso aponta para a eminente volta de Jesus Cristo.
Tudo isso aponta para o grande arrebatamento da igreja. Eu e você não temos que entrar em pânico. Nós não temos que ter medo. Nós temos que buscar ainda mais a presença de Deus. Nós temos que nos desligar cada dia mais das coisas terrenas e nos voltarmos para as coisas de cima, entendendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos com a vez de vestir ou com que a vez de comer. Deus cuidará de cada detalhe na minha e na sua vida. A única coisa que Deus nos alerta hoje é que nós, como igreja, temos que estar como o sal da terra e como a luz do mundo, andando e vivendo uma vida de oração, de santidade, de santificação, pois essa é a única maneira de nos mantermos em pé. Oremos, meus irmãos, oremos por toda a igreja na face da terra, tá? Oremos, que nós venhamos pedir a Deus para nos dar vigilância, prudência, que venhamos estar cheios do Espírito Santo, pois essa é a única maneira de permanecermos de pé. E eu quero te convocar para nos dias 12, 13 e 14, nós estarmos aqui, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, para o primeiro jejum coletivo desse mês de maio. Nós estaremos iniciando um propósito diferenciado, um propósito um tanto quanto mais longo, mas que eu não tenho dúvidas que o seu testemunho vai chegar até mim. Você crê nisso? Escreva aí, eu creio, pastor. Eu creio que eu serei o próximo a testemunhar o milagre na minha vida. No dia 12, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui, numa estreia ou ao vivo com vocês, abrindo o nosso propósito de jejum, que serão por 12 horas. Nós jejuaremos por 12 horas. Entenda bem. Segundo a data do mês, nós faremos a quantidade de horas do jejum. Dia 12, 12 horas. Dia 13, 13 horas. Dia 14, 14 horas. Olha lá, a irmã Custódia crê, a irmã Vera crê, a irmã Mara crê. Isso é importante, você crer, você acreditar, tá? Então, nós estaremos abrindo 6 horas da manhã e encerrando às 6 horas da tarde, um jejum coletivo parcial, aonde você pode ingerir água e pode comer frutas. Não é para encher a barriga de frutas, senão você vai se sentir mal, tá? Eu já fiz esse jejum, não é um jejum fácil. Ah, isso aí é muito fácil. Isso aí é muito fácil. Inclusive, eu vou trazer uma live mostrando os tipos de jejum que tem na Bíblia. Esse jejum é mais difícil até do que o jejum total. Ah, você está falando besteira. Gente, está aqui alguém que jejua desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade eu faço jejuns e campanhas de oração. Então eu sei do que eu estou falando. Esse jejum, água e frutas, ele é mais difícil do que o jejum total. E ele ainda é mais difícil do que o jejum pão e água. Faça e depois você vai me falar. Tá bom? Quem vem comigo? Vamos para cima? Pastor, o que eu posso comer? Fruta. Não é difícil, né? Tudo que é tipo de fruta você pode comer. Tá? Pastor, eu quero comer uma uva, uma banana, uma maçã. Tranquilo. Todo tipo de fruta você pode comer. E água você pode tomar. Mas ouça o meu conselho. Não encha a sua barriga de fruta. É uma frutinha só para enganar a fome. Senão você vai fermentar o seu estômago e você não vai conseguir concluir esse jejum. Tá? Gente, eu tô animado para esse jejum. Tô animado mesmo. E nós veremos coisas grandes acontecerem. Amém? Vamos para cima? Escreve aí. Hashtag vamos para cima. Em nome de Jesus. Agora, eu não vou falar nada. Só vou mostrar uma imagem para você. E eu não tenho dúvidas. Você vai dar um grito de glória aí. Muitos que estão aqui já viram essas imagens, né? Mas outros vão ver pela primeira vez. Dá uma olhada nisso aqui e veja se não é a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. Olha só. Paz e graça, queridos irmãos do Ministério Povo da Fé. Hoje, quarta-feira, dia 7 de maio do ano 2025, eu quero agradecer de coração a todos vocês
pela conquista deste veículo que os irmãos tanto sacrificaram para podermos aqui fazer missões. Estávamos realmente muito impedidos de poder visitar as bases missionárias e levamos ontem e hoje já estamos aqui no campo missionário. Percorremos aqui já 2 lugares, temos mais 4 lugares que hoje ainda precisamos ir para poder visitar aqui as crianças. É muita lama do lugar que nós passamos, conforme os irmãos estão vendo, e através deste veículo que está muito alto, que nos ajuda realmente a percorrer em vários lugares, e eu estou aqui já fazendo a obra, e agora estamos numa comunidade chamada Johnny Segredo, ainda dentro de Nhamatanda, e levamos um produto, uma cesta básica, que nós estaremos dando aqui a algumas crianças. Temos aqui pão, temos aqui óleo da cozinha, temos arroz, temos farinha, temos aqui alguns materiais de higiene, que nós estaremos fazendo a entrega ainda hoje. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni Dia. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus possa recompensar a vida de todos os irmãos que contribuíram por cada centavo para a conquista deste veículo. Apesar que ainda falta aqui pagarmos a última parte do valor, mas eu creio que Deus irá dar vitória. O dono do carro nos deu para podermos ver, para podermos ainda fazer os movimentos e analisarmos. Enquanto isso, aguardamos para terminar os valores que faltam, para podermos fazer o último documento, para que o carro realmente venha pertencer a nós e a vocês do Ministério Povo da Fé. Deus abençoe ricamente a todos vocês, em nome de Jesus. Eu fico emocionado, gente. Eu choro, mas é de alegria, viu? Que coisa linda. Muito melhor que o carro que nós tinha, né? Não tinha carroceria, era uma guerra. Às vezes eles iam em 7, 8 pessoas dentro daquele carro, ainda levando coisas atrás, o porta-mala pequenininho. É isso aí, Gustavo. Não sei se vocês se atentaram, ele falando aí que falta uma pequena porcentagem, né? O Ministério Povo da Fé enviou os 11 mil. O Ministério Milagres Extraordinários também vai enviar para terminar de pagar a segunda parte. E esse carro ele é 25 mil reais, tá? 25 mil. Porque o de 22 mil foi vendido. Mas o de 22 mil não era de carroceria. Era esse aqui. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês se lembram. Semelhante ao modelo do outro carro que foi dado perda total. Eu não vou achar aqui agora, mas era um carro pequeno. E aí 22 mil. Esse aí é 25. Eu disse, pastor, fecha nesse aí. Fecha nesse, tá? Porque nós vamos conseguir. Essa diferença que falta, né? Pouquinho, né? 22 para 25, 3 mil. Para quem conseguiu 22, consegue 25. Vocês concordam comigo? E esse carro é um sonho para eles, né? Imagina, olha só a alegria do pastor Gabriel conseguindo pisar e passar por terrenos que com um carrinho pequeno ele não passava. Dá uma olhada. Graça Ministério Povo da Fé, pastor Giovanni, hoje, dia 7 de maio do ano 2025, estamos aqui percorrendo cada comunidade que nós temos feito obra com as crianças, também lugares que nós estávamos há muito tempo sem visitar por conta de falta de transporte, e agora estamos aqui realmente já visitando muitos lugares, e hoje estamos aqui com alguns doces para as crianças, temos pães aqui, temos suco e ainda temos algum alimento lá no carro que nós estaremos indo dar a algumas famílias daqui a pouco. Deus abençoe a todos vocês. Veja que muitas crianças já estão aqui para receber o suco, pães, tanto como os doces que nós compramos aqui hoje. Que Deus possa abençoar a todos vocês em nome de Jesus. Vamos ver mais, ó. Vamos ver mais. Povo da Fé, Povo da Fé, mais uma casa aqui, percorremos quase 20 quilômetros agora. Aqui onde eu dei nome a uma Essa criança. irmã tá feliz, hein? Olha o tamanho do amém eu dei dela. meu nome, já está aqui diminuído o alimento. E chegamos aqui, meus irmãos. Essa é a casa do menino Gabriel. Aquela menina que teve bebê, na qual o namorado abandonou. E eu acho que já mostrei faz muito tempo, já passa muito tempo. E essa é a casa deles. Agora chegamos e aí está. Essa é uma família que a gente quer construir uma casa na igreja lá, tá? Logo eu vou lançar esse desafio para vocês, que não dá, né? A menina tá aí, com o bebê, o rapaz foi embora. Olha o tamanho do amém da irmã Yara. Vocês acham que a irmã Yara, com esse amém aqui, o que ela quis dizer com esse amém tão grande, hein? Será que ela tá triste? Ou será que esse amém foi os dedos dela gritando,
Amém! Um amém de alegria. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, a sua vida poderosamente. Olha aí, a bebezinha. Nós precisamos socorrer essa família o mais rápido possível. Nós vamos lançar esses desafios e logo a gente vai lançar esse desafio para vocês. Aí tem essa questão aqui também, ó. Dá uma olhada. Hoje, ontem e hoje foi o dia do pastor Gabriel visitar todo mundo que ele ficou esse tempo aí com o carro quebrado sem visitar. Olha isso aqui. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, hoje, dia 7 de maio do ano 2025, nós estamos visitando algumas famílias e estamos aqui com o pai Ricardo. Ele tem esse problema que os irmãos estão vendo, de paralisia, e ele depende das pessoas para poder o socorrer. Não conseguimos levar muita coisa, a não ser 10 quilos de arroz, 10 quilos de farinha, 1 litro de óleo. É o que nós conseguimos comprar para ele hoje. E eu quero pedir a vossa colaboração, vocês que nos acompanham, juntamente com o pastor Giovanni Dias do Brasil. Eu quero pedir mesmo de coração, se os irmãos sentirem de coração do Ministério Povo da Fé em poder socorrer o pai Ricardo, pelo menos na compra de uma carinha de roda, precisa ainda de alimento, nós não conseguimos comprar muita coisa, falta feijão, falta aumentarmos aí o alimento e precisamos também levar ele ao médico ou comprarmos aqui alguns remédios na farmácia para podermos remover essas manchas que está no corpo dele e a situação também da casa dele, meus irmãos, é só Jesus para poder dar vitória. Vejam só, é uma casa simples, feita de capim, e dentro de casa está desse jeito, conforme os irmãos podem aqui anotar. Né? Não tem piso a casa, as panelas estão nessas condições. Ele vive com a sua mãe, e a mãe vai para a roça, volta para a roça, tem que atender ele para ir no banheiro, depende da mãe, para trocar de roupa, depende da mãe, para poder se alimentar, depende tudo das pessoas. Então, esse irmão, meus irmãos, precisa muito do nosso socorro e vocês estão aí nos acompanhando, se sentirem de coração, eu agradecia se os irmãos pudessem nos ajudar. Não tem cama aqui, não tem colchão, ele dorme ou neste saco. Não pode, isso não pode, né? Olha só, olha o olhar do pai Ricardo, né? Como o irmão disse, né? Parece até que um olhar de desesperança, né? Mas chegamos lá, encontramos o irmão Ricardo, o pastor Gabriel estava passando, parou o carro, desceu, foi conhecer a história dele. Ele é um irmão na fé, é um doméstico da fé, e nós vamos ajudar. Tem gente que reclama da vida, é isso. Irmã Helenice, imagina a pessoa, além de ter sido, sabe, de ter nascido num lugar de extrema miséria e pobreza, ainda nascer em umas condições como essa. Pensa comigo. É uma tristeza muito grande, né? Mas nós vamos levar um pouco de alegria para ele. Nós vamos comprar uma carrinha de rodas. Aqui abaixo, ó, tem um Pix do Ministério Povo da Fé, tá? Obrigado, irmã Carmen Maia. Que Deus te abençoe e te prospere em tudo. E todos que estão manifestando, né? Manifestando, a Luciene Santos. Luciene, eu acho que você é nova aqui no canal. Nós sempre usamos essa terminologia, vai parar tudo, quando nós estamos atribuindo a um jejum, a uma campanha de oração. Vai parar tudo no mundo espiritual, e para mesmo. Os céus para atender aquele que jejua. Sabe? Parou tudo no céu por Daniel. Quando o anjo Gabriel ficou preso, o próprio Deus deu a ordem para Miguel, vai lá, peleja por Daniel. Então, os céus peleja por alguém que está jejuando. Então, essa terminologia vai parar tudo, quando a irmã vê, é relacionado aos propósitos de jejum, tá bom? Que nós vamos fazer agora no dia 12, 13 e 14 de maio. Que triste ver essa situação, uns com tantos e outros com nada. Deus irá lembrar dessas pessoas igual Lázaro e o rico que está na Bíblia, com certeza. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Todo cristão que é cristão de verdade tem que praticar a generosidade. Alguns dizem, não, a salvação ela é mediante a fé e não pelas obras. Mas um cristão que vê uma situação dessa e não move uma palha para fazer nada, sabendo que ele pode fazer algo, e usa essa questão de a salvação é pelas obras, é pela fé e não pelas obras, é uma pessoa que realmente não é salva, porque Tiago diz que a fé sem as obras é invalidada.
Não dá para ver uma mãe numa situação dessa, com uma criança morando, sabe, num muquifo como esse, que em tempos de chuva molha mais dentro do que fora, e sabendo que a gente pode fazer alguma coisa, seja R$ 1, 2, 10, 50, 100, 500, 1.000, 10.000, independente de valor, eu não estou falando de valor, eu estou falando de ser generoso com aquilo que Deus confiou na sua mão. Ei, escuta aqui, ó, eu vou falar isso olhando para você. Aquilo que está nas tuas mãos não é teu, foi Deus quem colocou para você administrar da maneira correta. Deus te deu essa condição para que você seja luz na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Aí eu te pergunto, todos vocês que enviaram as suas sementes para a compra desse veículo, vocês deram alívio para essas pessoas. Você viu que hoje centenas de crianças foram atendidas. Ontem centenas de crianças foram atendidas. Você sabe que quando você estiver passando um sufoco aí, um aperto, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Assim como já se cumpriu outras vezes na tua, na minha, quando nós estávamos precisando de um alívio, e o alívio veio. Por quê? Porque outrora você deu alívio para alguém. Aleluia! Outrora você foi a mão estendida para alguém. E a mão de Deus veio estendida para você em forma de outra pessoa. Porque existe uma forma de Deus abençoar o homem na terra, e é através de outro homem. Você ora pedindo para Deus liberar uma causa na justiça, quem vai assinar essa causa é o juiz, e o juiz é um homem. Você ora para Deus fazer um milagre na vida de alguém que está na mesa de cirurgia, Deus vai fazer um milagre através do cirurgião, que é um homem. Sabe, você precisa de um alívio, Deus usa alguém que tem mais condições do que você para te trazer esse alívio. E é isso. Severino está perguntando, pastor, quanto esse carro custou? R$ 25 mil, 250 mil meticais. Seria aproximadamente 250 mil reais no Brasil, né? 25 mil reais custou esse carro, meu irmão Severino. Graças a Deus. Nós pagamos 22, falta pagar o restante, mas tá tudo certo. Eu creio que já deu certo, no nome de Jesus. Os irmãos vão enviar sua semente. Nós estamos no início do mês. Ô, irmã Elza, Deus abençoe. Irmã Elza é uma bênção, né? Está sempre nos ajudando, enviando sua semente, enviando presente. A irmã Elza, para quem não sabe, ela manda perfume para nós aqui, deixa todo mundo cheiroso aqui em casa. Eu, a esposa, as crianças. Deus abençoe, viu, irmã Elza? Que Deus prospere a sua vida em tudo, no nome do Senhor Jesus. E é isso, gente. A obra está sendo feita. Agora, tem alguns projetos que eu quero fazer ali, e eu vou trazendo para vocês aqui com o passar do tempo, que é a questão da horta. Ali você já está avançando, né? Vocês viram as imagens? Vou colocar imagens aqui para vocês verem da nossa horta. Graças a Deus já está florescendo, né? Daqui a pouco já tem já tem colheita, né? Já algumas coisas já estão dando para colher e comer, como frutas e tudo mais. Então tá aí o trabalho sendo feito de uma maneira assim maravilhosa, né? Então isso aí é vida, né? Esse verde é vida. Isso é bom demais. Outro projeto que é o da escola, tá pausado, nós vamos retomar. E também tem um projeto que precisa ser feito, que é o projeto do orfanato. E eu vou trazer isso para os irmãos mais em breve. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui abaixo o teu nome, sobrenome, tá? Que eu e a minha esposa, à meia-noite, vamos estar de joelhos orando por todos vocês, tá bom? Peça também, coloque lá a causa que você precisa, a graça que você precisa receber de Deus, e nós estaremos orando no nome de Jesus, tá bom? E não se esqueçam, 12, 13, 14, 6 horas da manhã, jejum, fruta e água, 12 horas no primeiro dia, 13 horas no segundo dia e 14 horas no terceiro e último dia. Eu não tenho dúvidas que a grandeza de Deus vai se manifestar sobre a nossa vida, amém? Fique com essa canção, que foi um pouco daquilo que nós fizemos
em 2024, lá em Moçambique, tá? Aqui abaixo, para quem quer contribuir, tá a chave Pix, que é o CNPJ, o WhatsApp também é uma chave Pix, tá o PayPal aí, uma conta da Caixa Econômica Federal, tira o print. Vou colocar agora uma conta do Bradesco, que é uma conta de pessoa jurídica do Ministério. Você pode também contribuir por essa conta aqui. Tira o print aí, tá? Aqui em cima o QR Code. Agora eu vou deixar... Tirou o print? Vou deixar agora só o Pix para você ver também a legenda da canção. Você que não conhece o Ministério, é importante você ouvir essa canção. Deus abençoe, gente. Beijo no coração. Fique com essa canção maravilhosa e nós estamos juntos na fé. Valeu! Da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Hoje jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vida ao Brasil. E em dezembro
bosteja, a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.